Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer o vídeo, através do celular, porque a internet está cortando o som e eu preciso ainda descobrir como arrumar, Não é fácil, cada dia tem um problema, mas a gente vai superando, Então hoje espero que seja melhor. Nós iremos falar sobre a Pérsia dos grandes deuses, Dos grandes reis, quer dizer. Nós vamos falar sobre os meios do poder. Nós vamos falar do meio do poder e sobre a justiça. Eu até poderia mudar de assunto, mas eu não consigo, porque parece que o Espírito Santo quer que eu continue falando isso até ele fazer alguma coisa por nós, sabe? Então nós vamos conhecer um pouquinho mais os meios de poder que tinha antigamente. Será que é a mesma coisa de hoje? Vamos ver junto? Eu fiz uma pesquisa, E nós vamos estudar um pouquinho, tá? Os meios de poder. 3 forças essenciais asseguram o poderio do Império Aquemênida. A justiça, que é expressão da ética persa, assegura ao reino a ordem e a igualdade entre as pessoas. Será que nós temos isso, igualdade entre as pessoas? O exército, o instrumento indispensável para a conquista e a manutenção da hegemonia persa. O exército era essencial. As finanças, que permitem aos reis adquirirem o que querem, e cuja principal fonte é o tributo dos países submissos. Fixação e percepção dos impostos. Por que o rei pedia imposto? O rei é a espada e o escudo do Estado. Assegura seu repouso e a sua tranquilidade. Para defendê-lo, ele necessita de quê? De armas, soldados, fortalezas, arsenais, vasalos e todas essas coisas. Vasalos são as pessoas, E todas essas coisas exigem muitas despesas. Aliás, é justo que o príncipe tenha como sustentar a majestade do império e meios para fazer respeitar sua pessoa e a sua autoridade. São essas 2 principais razões do estabelecimento de tributos. Heródoto explica e justifica o imposto ao qual os reis Aquemênidas submetem aos povos conquistados. Aqui no Brasil nós pagamos inúmeros impostos, mas nós temos que ver para que eles querem tanto imposto, o que eles fazem com esse dinheiro, Sua percepção, gente, é assegurada pelo sátrapa. Sátrapa é o homem que fica, depois do rei é ele é o olho do rei, como se diz. Este emprega uma parte para seu próprio uso, para o soldo dos funcionários locais e administração de seu território. O resto, que é maior parte, é entregue ao rei. Segundo Plutarco, o montante da parte entregue ao rei é decidido em conjunto, Em conjunto. Entre esses e os representantes das províncias. A história observa que Dário, impondo seus tributos, demonstrou uma grande sabedoria e uma grande moderação. Chamou os principais chefes de cada província, que melhor podia conhecer o forte e o fraco, o que tinha interesse em falar com sinceridade. Perguntou-lhes se uma certa soma que propunha para cada um deles era alto demais para eles e excedia suas forças, Sua intenção, dizia-lhes, não era sobrecarregar o seu povo, mas tirar dele recursos proporcionais ao lucro. Imposto é uma coisa antiga, só que agora eles abusam, usa e abusa, que eram absolutamente necessários para a defesa do Estado. Todos lhe responderam que a soma parecia razoável e que não seria uma carga para seu povo. Entretanto, ele ainda bateu a metade
preferindo ficar bem à margem das normas justas que ele tinha direito, né? Não sendo o sátrapa submetido a nenhum controle para a percepção desses impostos, a sabedoria do rei estava ciente da parte suplementar que o governo não deixaria de exigir para empregar em suas próprias necessidades. Além disso, o sátrapa deveria saber que o imposto é irritante para quem o paga. Nós não vamos entrar muito assim sobre o imposto, mas eu fiz só isso aí para saber que já existia o imposto, só que aqui no Brasil nós pagamos imposto demais da conta, muito imposto mesmo, e ainda eles querem mais e mais e mais, as pessoas não têm como, né? Ou você come ou você paga imposto, né? Para que eles querem tanto imposto? Para viver como marajás, né? Sair distribuindo dinheiro para ficar no poder. É assim que aqui no Brasil funciona. A grande importância dada à justiça. A nossa justiça também hoje em dia está um entrave, né, gente? Vamos falar a verdade. Vamos ver como era antigamente? Parece que na Pérsia os reis tinham um grande cuidado para que a justiça fosse administrada com muita integridade e desinteresse. Essa observação de Heródoto nada tem de surpreendente. Cavaleiros radioso, inimigo das forças obscuras e da mentira. O rei age em nome da Azura Mácida, o Deus luminoso. Sua função é de juiz supremo, sendo inspirado pelo grande Deus, né? A lei que dita é considerada como expressão da vontade divina. Aqui está falando dos Deus dele, não um Deus nosso, viu, gente? Uma promessa ou uma decisão real são irrevogável. Quando o rei falava uma coisa, ele não podia voltar atrás. O direito baseia-se apenas em decretos reais. Hoje também nós temos decreto, né? Quando o governo quer fazer alguma coisa e ninguém está a favor, o que ele faz? Abaixa um decreto, né? A educação dos príncipes os prepara para esse encargo. Falando de Ciro, né? Nós podemos observar que ele ia à escola para aprender a justiça, como se vai para aprender as letras e a ciência. O soberano, né, transforma a justiça em material penal, sobretudo quando se trata de crimes contra a segurança do Estado ou contra uma pessoa. Em matéria vil, delega de modo geral seus poderes aos velhos sábios da corte. O império dispõe de uma alta corte de justiça, composta de 7 juízes reais. A corrupção, preste bem atenção nessa frase que eu vou falar agora. A corrupção dos magistrados era um crime capital que sanciona a execução do corruptor e do corrompido, né? Tanto um como o outro morreria mesmo. Vimos a medida tomada por Cambises com relação a exames. Dispersos pelo império, os tribunais tratam de casos menos importantes. A esse propósito, Xenofonte destaca: os juízes comum era tirado do conjunto de velhos. Naquele tempo, uma pessoa de 50 anos era considerada velha, gente, vai para você ver. Assim, ninguém exercia justiça antes dessa idade, pois os persas acreditavam que não se estava suficientemente maduro para julgar fatos que decidem os bens, né, e a reputação. Os juízes morriam também se eles fossem corruptos, viu, gente? Uma justiça ponderada e humana, a fim de evitar a lentidão da justiça, essa rede de sociedades burocráticas, um prazo máximo é previsto para o exame de cada caso. Usava-se o juramento e ordalho, uma lei essencial da justiça persa. Jamais condenar o culpado sem confrontá-lo com seus acusadores e sem dar a ele tempo e meios para responder aos chefes da acusação. Aqui no Brasil isso não anda acontecendo. Qualquer um vai preso, fica lá mofando
5, 6 meses, não pode receber visita, não pode nada, né? Isso é justiça? Não. Feitas contra ele. Uma pessoa acusada erroneamente vê seu delator ser condenado à própria pena. Se você era condenado sem justa causa, quem ia preso era aquele que te condenou. Pena que ele era destinada. Por ódio à mentira, a justiça persa dá mais valor à noção da verdade. Os persas odiavam a mentira. Dizer a verdade pertence à moral, à Aquemênida. Era uma questão de vida ou morte você ser uma pessoa certa lá. O tribunal persa não dispensa apenas pena, mas também recompensas. Sanciona a vida pública. Em seus julgamentos, considera os antecedentes e os serviços prestados pelo acusado. Heródoto observa: não era permitido nem aos particulares matar um escravo, nem ao rei aplicar pena de morte contra nenhum homem por uma primeira e única falta, pois ela podia ser vista mais como efeito da fraqueza e da fragilidade humana, que como marca de uma tendência criminosa. Aqui no Brasil, invade a sua casa, faz o que bem entende a troco de banana, de nada, né? Só para usar o poder que tem na mão. Boas e mais ações, méritos e desmerecimento encontram seus lugares na balança da justiça. Os persas não consideram justo que um só crime possa pagar a lembrança de todas as boas ações de um homem. Você não pode deixar um homem mofando na cadeia por causa de um único crime. Você também tem que rever o que ele fez de bom, né? O que ele levou ele a fazer aquilo. Heródoto prossegue: se através de um exame refletido ficasse estabelecido que as faltas do escravo fossem em maior número e mais consideráveis que seu serviço, seu senhor podia então agir segundo a sua cólera. Naturalmente, os juízes consideravam os costumes particulares dos povos, sua lei própria ou o espírito do seu código, adaptavam os seus vereditos em funções desses elementos específicos. Eles eram muito estudados para fazer o que eles faziam. Bastante complexo por esses diversos critérios, o direito dará origem a uma classe de especialistas. Os oradores da lei, que levarão seus conselhos aos queixosos e dirigir seus processos. Mas também tinha penas terríveis, tá? Que nós não vamos falar das penas agora, porque nosso objetivo era falar da justiça. E eu creio que Deus tem justiça para fazer sobre o nosso país, viu, gente? Deus tem justiça para fazer sobre tudo que está acontecendo no nosso país, tá? Então, nós vamos orar e pedir para Deus nos ajudar, depois nós continuaremos, tá? Falar mais de justiça, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Senhor amado, que o Senhor abençoe o nosso dia, Senhor. Eu peço a Ti que faça justiça sobre o nosso país, Senhor. Que o Senhor entra no STF, entra na Câmara dos Deputados, no Senado, Senhor. Que o Senhor envie seu exército de anjos guerreiros, Senhor, para fazer um grande mover em prol do Teu povo sofrido, Senhor. Que há muito tempo seu povo vem sofrendo, Senhor. Muitos vêm sofrendo calados, Senhor amado, porque não tem mais a quem recorrer, meu Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, que faça justiça, Senhor. Que o Senhor entra na cadeia, Senhor amado, e vai tirando todos aqueles que estão presos inocentemente, Senhor. Que o Senhor faça um grande mover, meu Pai. Que o Senhor derruba todas as grades de ferro, Senhor amado. Que o Senhor coloca, Senhor amado, aqueles que
merece ficar preso dentro da cadeia, Senhor, e não os inocentes, Senhor. Faça justiça, meu Deus, justiça, Senhor. Que o Senhor vai abençoando a nossa nação, Senhor. Que o Senhor retire toda a nuvem negra, Senhor amado, que parou sobre o céu do nosso país, Senhor amado. Vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai limpando, Senhor amado, que aqueles que tramam dia e noite contra os teus ungidos, Senhor amado, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, Senhor. Eu quero que faça justiça, meu Pai. Justiça sobre aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão doentes, aqueles que clamam por Ti, Senhor, na cela, que chora todo dia pedindo justiça de Deus, sem entender o que está acontecendo, Senhor. Ó Deus soberano, faça justiça, meu Deus. Que o Senhor entra, meu Pai. Entra, Senhor amado, com Teus anjos guerreiros nesse país, Senhor. Derruba por terra todo o império da mentira. Tudo de ruim, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. E essa semana vamos falar muito sobre justiça de Deus, tá, gente? Nós não podemos desistir, nós temos que continuar orando, clamando, até a gente ver o fogo do céu cair, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.